Sem direito ao trabalho e sem direito do trabalho não há direitos humanos. Bom dia, Cris. Bom dia a todos os ouvintes e os ouvintes da Rádio Noroeste FM. A coluna de hoje sobre direitos humanos é dedicada às questões do mundo do trabalho nos direitos humanos. Isso é fundamental, porque nós temos percebido que, diferente de um certo discurso que há algum tempo colocava o trabalho numa condição já mais secundária, menos importante, menos central na nossa sociedade, nós temos percebido que, pelo contrário, o trabalho humano continua sendo fundamental na vida da nossa sociedade. O capitalismo não pode prescindir do trabalho e nós temos visto isso na realidade, inclusive a pandemia tem ajudado a compreender a própria centralidade do trabalho no nosso mundo. Mas, do ponto de vista dos direitos humanos, o que nós temos em relação ao trabalho e ao direito do trabalho? O direito do trabalho surge, historicamente, na segunda metade do século XIX, quando a Revolução Industrial avança no seu processo de constituição, o capitalismo na fase industrial, e em função da superexploração, numa época em que crianças e mulheres trabalhavam em fábricas em condições absolutamente insalubres, degradantes, e, no geral, além de mulheres e crianças, trabalhadores e trabalhadores cumpriam jornadas de até 16 horas de trabalho, o direito do trabalho surge como uma resposta a essa condição de superexploração. De um lado, pela luta da classe trabalhadora, que nesse momento começava a constituir suas associações, seus sindicatos, e também com a preocupação das classes dominantes em relação ao que poderia acontecer se não houvesse algum tipo de regulamentação e de limitação à superexploração. Importante dizer, o direito do trabalho não se propõe a alterar a ordem capitalista. Quando eu limito a jornada de trabalho, eu não estou eliminando questões como, por exemplo, o lucro e a mais-valia, que são pilares do capitalismo. Absolutamente, eles continuam existindo. Mas o direito do trabalho se propõe a ser um instrumento que estabeleça um mínimo de civilidade nas relações do mundo de trabalho. Essa é a origem histórica do direito do trabalho. Ele é, portanto, a combinação, uma síntese dialética entre a luta por melhores condições de vida da classe trabalhadora e a resposta das classes dominantes. É isso, historicamente, o direito do trabalho. E do ponto de vista dos direitos humanos, ele vem sendo constituído há bastante tempo. É importante registrar que a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, é anterior à própria ONU, a Organização das Nações Unidas, aliás, bem anterior, né? E quando a Declaração Universal dos Direitos Humanos é promulgada pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, da ONU, em 10 de dezembro de 1948, nós verificamos que está lá a preocupação com os direitos sociais e com o direito do trabalho em especial. O artigo 22, que fala do direito à segurança social, então os direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis. O artigo 23, que é absolutamente explícito na garantia desses direitos como direitos humanos. Toda pessoa tem direito ao trabalho, a livre escolha de trabalho, condições equitativas, satisfatórias de trabalho, proteção contra o desemprego. Todos têm direito, sem discriminação alguma, a salário igual por trabalho igual. E tem o item 4 desse artigo 23, que é fundamental. Toda pessoa tem o direito de fundar com outras pessoas sindicatos e de se filiar em sindicatos para a defesa dos seus interesses. O artigo 24 vai falar do direito ao repouso, os lazeres, o que é fundamental, bem como a limitação razoável da duração do trabalho e férias periódicas pagas. Portanto, a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos ela vai reafirmar questões que a Organização Internacional do Trabalho já havia colocado como essenciais do ponto de vista dos direitos humanos do mundo do trabalho, e ela passa a ser um documento-chave na determinação daquilo que as nações pelo planeta vão fazer com os direitos humanos do mundo do trabalho, o direito do trabalho. Lamentavelmente, o Brasil, depois de um período em que a classe trabalhadora teve muitas conquistas de garantias legais, a Constituição de 88, por exemplo, reduziu a jornada de trabalho, que era pela CLT, pela Consolidação das Leis do Trabalho, de 48 horas semanais, foi reduzido para 44. Isso é histórico, isso é uma conquista da Constituição de 88, tem gente que esquece isso.
Isso foi um processo de uma longa articulação entre a luta dos movimentos sociais, a luta dos sindicatos, a luta da classe trabalhadora e a luta na Constituinte daqueles heróicos guerreiros e guerreiras, deputadas e deputados, senadores e senadoras que lutaram pelos direitos sociais. Tivemos essa conquista, tivemos outras também. Conquistamos, por exemplo, uma estrutura sindical sem a intervenção do Poder Executivo, do Estado, que é o que nós tínhamos antes. Basta lembrar que em 64 a ditadura instaurada usou a CLT para caçar centenas de sindicatos que eram dirigidos por militantes de esquerda. Tivemos essas conquistas e ao longo do tempo outras conquistas foram se somando. Mas é importante dizer que não só no Brasil, mas em escala mundial, com a crise capitalista e o desejo dos capitalistas de aumentarem os seus ganhos, foi exatamente o trabalho o alvo da sua sanha, da sua ganância. E cada vez mais por todo o planeta, voltamos a dizer, não apenas no Brasil, nós vimos ataques de uma série de frentes aos direitos do trabalho. Vimos desde patrões, empresários, se negando ao reconhecimento de direitos, e o próprio Estado, os Estados nacionais, aceitando cumprindo o papel de reduzir direitos de trabalhadoras e trabalhadores previstos nas próprias legislações. Aqui no Brasil, depois do golpe contra a presidenta Dilma Rousseff, nós vimos um ataque frontal, que foi a chamada reforma trabalhista no governo Temer, que não foi, na verdade, uma reforma, foi uma destruição do direito do trabalho. É importante registrar que princípios do direito do trabalho históricos que existem em nosso país há dezenas de anos, há décadas, foram jogados no lixo com a reforma trabalhista feita no governo de Michel Temer. Infelizmente, naquele momento, praticamente questões até constitucionais foram desconsideradas. Nós vimos cada vez mais uma tentativa de enfraquecimento dos sindicatos. E é absurdo se pensar numa sociedade capitalista que trabalhadores e trabalhadores não tenham os seus sindicatos como instrumentos fortes para se defender. Pensar que numa relação individual de trabalho, trabalhador a trabalhadora poderão ter condições em pé de igualdade com o empregador, de negociar as condições, isso aí é ou ingenuidade ou má fé. Não é possível que alguém acredite, com o mínimo de informação, que isso seja viável. A história tem mostrado que não. E quando se enfraquece o sistema sindical, o que se faz é exatamente isso, se enfraquece a trabalhadora e a trabalhadora, que teriam no sindicato o instrumento para coletivamente defender os seus direitos. Isso vem se aprofundando cada vez mais, e com a posse de um governo que é um governo assumidamente anti-direitos humanos e anti-povo, que é o governo Bolsonaro, isso só vem piorando. Cada vez mais nós vimos uma medida provisória com o nome de liberdade econômica ser mais um ataque ao direito ao trabalho, mais uma reforma destruidora de direitos do trabalho, a tal medida provisória da liberdade econômica, com mais restrições aos direitos. E, portanto, esse é o quadro que nós temos hoje. Tivemos na semana passada a celebração do dia 1º de maio por todo o planeta. Mais uma vez, trabalhadores e trabalhadores tentaram, com as limitações agora da pandemia, fazer suas manifestações, mas é um quadro extremamente grave e é preciso recordar, não é possível se imaginar direitos humanos no seu conjunto sem o direito ao trabalho e sem o direito do trabalho. O direito ao trabalho como possibilidade de um trabalho digno, não de um trabalho, por exemplo, escravo, escravizado, escravocrata. O direito a um trabalho digno, e esse trabalho exercido em condições de dignidade protegidas por um direito que é o direito do trabalho. Então é inadmissível se considerar que haja direitos humanos sem o reconhecimento do direito do trabalho. E essa questão que nós precisamos frisar, nós tivemos agora o 1º de maio, essa é uma luta que não vai parar, mas é preciso, em primeiro lugar, lembrar de algumas mentiras que são periodicamente propagadas, e não só agora. Por exemplo, um argumento que foi levantado na reforma trabalhista, que na verdade é uma destruição dos direitos do trabalho, no período de Temer, era que redução de direitos trabalhistas aumentariam
as vagas, as ofertas de emprego. E nós perguntávamos na época, em que lugar isso aconteceu? Mostre um exemplo, ministro, mostre um exemplo, presidente, golpista, mas presidente, mostre um exemplo. Não tinham esses exemplos, porque isso nunca aconteceu. Não há um lugar do mundo onde redução de direitos tenha ampliado vagas. E esse discurso não era novo. Na época de Fernando Collor, que houve uma proposta de redução de direitos em função de uma crise causada, inclusive, pelo próprio governo Collor, ou pelo menos se não causada, piorada pelas medidas tomadas pelo então presidente Collor, se fazia esse mesmo discurso. E na época nós perguntávamos também em que lugar do mundo isso funcionou. A Argentina, no governo Temer, teve redução de direitos trabalhistas, não houve aumento de emprego, era a nossa vizinha aqui do lado. Mas essa mentira foi falada na época, em 1990, 91, e foi repetida novamente agora, em 2016, 2017, legitimando uma destruição de direitos. É preciso dizer, destruição de direitos humanos não faz bem para ninguém, exceto para quem quer violar esses direitos. E é preciso aqui relembrar uma questão. Periodicamente, em espaços de discussão de direitos humanos, a gente ouve dizer que o Estado é o maior violador de direitos humanos. Nós queremos aqui fazer uma pequena correção. O Estado, como instrumento, inclusive, do capital na opressão sobre a classe trabalhadora, sobre os oprimidos e as oprimidas, ele é um grande violador de direitos humanos. Mas o maior violador de direitos humanos é o capital. O maior violador de direitos humanos é a burguesia, que ataca cotidianamente todos os direitos de trabalhadores, trabalhadoras, mulheres, negras e negros, idosos, jovens, crianças, adolescentes, LGBTIs, todos, migrantes. O capital e a burguesia são o maior violador de direitos humanos, e do ponto de vista do direito do trabalho, nós temos verificado essa tragédia que vem acontecendo. Mas nós não gostaríamos de encerrar a nossa coluna num tom pessimista, num tom de desesperança. Se há uma coisa que a história tem demonstrado ao longo de muito tempo, é que a luta daqueles e daquelas que vivem do seu trabalho, daqueles e daquelas que são explorados, daqueles e daquelas que são oprimidos, a única forma de se resistir à barbárie e de se garantir efetivamente os direitos humanos. E essa luta, felizmente, não tem parado. Aqui no Brasil e em vários lugares do mundo, nós temos verificado que continuam as lutas acontecendo, com muitas dificuldades, com intensa repressão, com muita opressão por todos os cantos, mas sempre a resistência tem acontecido, e essa resistência, esse direito de resistência, de insurgência é fundamental para que nós não percamos as conquistas que ao longo de décadas foram construídas. Se hoje nós temos, mesmo atacado, mesmo vilipendiado, o direito do trabalho, os direitos humanos, é porque pessoas deram sua vida, sangue correu ao longo da história da humanidade para que os direitos humanos fossem conquistados. É a nossa obrigação, não é apenas um direito, é uma obrigação nossa lutar para que nós não percamos nenhum direito a menos e nenhum passo atrás. Portanto, aqui nós reafirmamos a centralidade do trabalho na nossa sociedade, e é fundamental que o direito ao trabalho e que o direito ao trabalho sejam garantidos contra a barbárie e contra a destruição da humanidade. Muito obrigado.